Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Enoque, pastor Edmilson. E louvar a Deus pela vida do nosso bispo, servo de Deus, bispo Ide José do Carmo, que nos concede esse privilégio, de estarmos aqui nesta noite, ocupando essa tribuna mais uma vez, a qual nós sentimos o peso, E não é para ser diferente mesmo. E pastor Samuel, louvar a Deus pela confiança, pela oportunidade concedida mais uma vez de estarmos aqui nesse seminário de crescimento espiritual. Alegria ver os irmãos nesta noite, pastor Isaías Negrão, sua esposa, os irmãos que estão vindo congregar conosco e os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também. Que Deus esteja abençoando você que está sintonizado conosco, também pela Rádio Paz FM nos ouvindo nesta noite, pelos 89,5 da nossa querida Rádio Paz FM, e também pelas redes sociais, o nosso canal no YouTube, da nossa igreja, AD Campinas, Goiânia. Sintam-se todos bem-vindos e acolhidos pela nossa igreja, louvado seja Deus. Quero tomar aqui para a nossa meditação nesta noite um texto em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 8, para a nossa meditação. Depois, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4. Mesmo assentados reverentemente, ouçamos a palavra de Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Capítulo 2, 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja Deus. Quantos podem dizer graças a Deus? Meus irmãos e amigos da palavra do Senhor Jesus, nesse texto que integra a última obra do apóstolo Paulo, o apóstolo faz um resumo aqui do Evangelho e ele recomenda a Timóteo manter-se forte em uma época que estava sendo
submetida a um verdadeiro espiral, um colapso. E, em certo sentido, no nosso contexto, é o mesmo. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos vivenciando exatamente esta mesma situação, desta convulsão social. Uma convulsão da sociedade, de conceitos, de verdades, de princípios, de moralidade. Timóteo, ele era uma pessoa de saúde física muito debilitada, muito debilitada. Também as emoções de Timóteo eram emoções fragilizadas. Timóteo, ele sofria de dores no estômago, talvez uma gastrite ou algo mais sério. E não somente deste mal, esta enfermidade no seu estômago, mas ele era acometido de um desânimo. Talvez pela sua juventude, pela sua idade, ainda um jovem obreiro, e pela enormidade do desafio que estava à sua frente, da grande responsabilidade que vinha sobre os seus ombros de estar à frente daquela igreja. E hoje mesmo, falando com um jovem obreiro, um pastor de uma das nossas congregações, estávamos falando exatamente isso, pastor Ricardo, sobre a importância do dirigente, do obreiro, estar bem, não somente emocionalmente, mas fisicamente, cuidar de si, zelar da sua saúde física, zelar das suas emoções. Porque quer queira ou quer não, ele é uma referência naquela igreja e ele é o termômetro daquela congregação. Mas nem sempre, queridos, é assim. E é interessante, evangelista Rafael, que a Bíblia ela não esconde estas situações, estas fragilidades no ministério. O crente, ele não é super-homem. Nós não somos máquina. Nós somos seres humanos. Então o crente, ele não é um super-homem. Ele não tem em si essa capacidade de enfrentamento das lutas diárias. Nós não vivemos sem problemas. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades que qualquer pessoa, nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades, às mesmas lutas. Só que acontece que, em nome da defesa do Evangelho, muitas vezes se vende uma imagem de que está tudo bem. Se vende uma imagem de que nós somos invencíveis, que temos que sempre ter na nossa face um sorriso e sempre dizer que vai tudo bem.
quando na realidade não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos altos e baixos. Existem manhãs que você amanhece bem-humorado e outras nem tanto. E essa carta é uma carta pastoral que o apóstolo Paulo redige a Timóteo, e é uma carta repleta de cuidado, repleta de zelo, de orientações. Paulo está mentoreando Timóteo. Paulo está orientando ele com muito amor. E ele escreve ao seu filho na fé, alguém que está iniciando o ministério, que estava enfrentando dificuldades. E nessa carta, o bojo, o conteúdo desta carta é um conteúdo de confiança. Paulo estava injetando no coração de Timóteo confiança. Confiança. Ele não estava apenas trocando com Timóteo ideias daquilo que poderia ser, o que ele poderia fazer. Mas Paulo estava aproveitando os seus últimos momentos da sua presença ali e gastando a tinta daquele pincel, daquela caneta, para incutir no coração de Timóteo uma esperança, uma confiança, uma fé viva, um fortalecimento, um amadurecimento espiritual na vida daquele jovem obreiro. Paulo não apresenta detalhes aqui, mas ele estava preocupado com Timóteo. Pelo que sentia, Timóteo precisava reavivar o dom que ele recebera de Deus. Reavivar o dom. Reaviva, Timóteo. Está na hora de você reavivar o dom. É como, estudando a palavra agora à tarde, o dom é exatamente a chama do Espírito Santo, a chama do primeiro amor, a chama da chamada, da vocação. E de repente aquela chama, ela vai se extinguindo. E reavivar o dom é você fazer com que aquela chama se aqueça. É como você estivesse no fogão a lenha. Coloca a madeira ali naquele fogão. Mas de repente o fogo não está tão intenso. E você precisa reavivar aquela chama. O que você pega? Pega uma tampa de panela. Pega uma tampa de panela e vai lá, ó, na boca do fogão a lenha. Aquele arroz com suã, né? Fazer aquele frango caipira. Fazer aquele prato que você precisa, que você realmente está querendo fazer. Mas se o fogo não tiver aceso, não tiver incandescente, não tiver no ponto, não vai. Por isso você precisa aquecer, colocar fogo. Em algumas versões aqui no estudo diz que você era como você tivesse que assoprar. Assoprar. Paulo está dizendo: Timóteo, acenda, reavive, coloque mais força, tenha mais ânimo,
não deixe essa chama apagar na sua vida. Não deixe essa chama apagar no seu ministério. Eu sei que você está sofrendo, você está com dores, você está padecendo desse mal, você está desanimado, mas Timóteo, não deixe essa chama apagar. Acenda essa chama, coloque um pouquinho mais de força, de entusiasmo. Vai que dá, Timóteo, vai lá, acenda, aqueça, reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Timóteo precisava reacender o fogo que estava se apagando. Por alguma razão, por algum momento, Timóteo estava se esquecendo que o Espírito Santo habitava nele. Estava com ele. Timóteo estava se esquecendo que recebera um dom de Deus, simbolicamente transmitido pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. E essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela é atual. É como se nós estivéssemos recebendo esta carta. Hoje não se recebe mais carta, né? Dificilmente você recebe carta em casa, você recebe só cobrança, né? Essa vem. Mas carta você não recebe mais. Mas vamos colocar lá, como se você recebesse um e-mail, né? Um e-mail, alguém falando com você, apóstolo Paulo dizendo para cada um de nós: meu irmão, minha irmã, né? Avive o dom de Deus que está em você. Não esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida. Não esqueça de quando você aceitou Jesus, de quando você abraçou a fé. Não esqueça que você foi batizado com o Espírito Santo. Não esqueça que o Senhor te revestiu, te deu dons espirituais, né? Você já foi usado em dons espirituais. Você já falou em línguas estranhas, você já profetizou, você já teve revelações, Deus já te usou com o dom de cura, você já orou e Deus repreendeu a cura, já estabeleceu, você já foi um instrumento nas mãos de Deus, você já pregou, você já falou a palavra de Deus, as pessoas se converteram, vieram ao reino do Senhor pela tua palavra, pela sua pregação, né? Não esqueça daquilo que você recebeu, não esqueça, né, da alegria da salvação, não esqueça do gozo do Espírito Santo na sua vida, não esqueça da sua chamada, não esqueça da sua filiação. Antes você era um perdido, um escravo, um abandonado. Hoje você é filho, você foi acolhido. Hoje você tem identidade, você tem sandálias nos pés, você tem anel no dedo, você tem uma roupa que o identifica, você tem uma casa que o abriga, você tem uma chamada, você tem um nome, você tem uma identidade, você tem um pai que lhe ama, você tem uma casa que lhe abriga, você tem carinho, você tem tudo que é necessário para viver. Por isso não se esqueça disso, valorize, aqueça a sua fé, aqueça o dom de Deus que há em você. E Paulo, ele diz também nesta recomendação de que Deus não nos deu espírito de medo ou de temor. A gente vive dias de medo, não é? Estamos vivendo dias de medo, de muito temor. Um dos sentimentos mais comuns que todos nós partilhamos na vida é o medo. É o medo. Quem aqui já não sentiu medo? O medo, ele também é um sistema de proteção biológico.
Sabia disso? Que ter medo é bom? Ter um pouquinho de medo é bom, né, pastor Isaías Negrão? Ter um pouquinho de medo é bom. Evita a gente cair em muitas situações, não é? Então o medo é um sistema de proteção biológico que nos foi dado como instinto de preservação da vida. Uma pessoa que não tem medo, ela não é corajosa. Ela não é corajosa. Uma pessoa que não tem medo, quer dizer que é uma pessoa corajosa. Ela é uma pessoa inconsequente. Uma pessoa inconsequente. Fadada a um perigo maior a qualquer momento. Existem medos patológicos, ou seja, aqueles desproporcionais, cuja função não é proteger, é alertar, mas paralisar. Medos irracionais que nos condenam a ficar em nossa zona de conforto. Estes medos são maus e muitos deles são gerados pelo maligno. Pelo maligno. E a finalidade deste medo é nos paralisar. Repita comigo. A finalidade desse medo é nos paralisar. Nos paralisar. É nos parar. Por isso Deus não nos chamou para vivermos com medo. Por isso a expressão não temas, ela está 366 vezes na Bíblia Sagrada. A expressão não temas, o próprio Deus, Ele está dizendo para mim e para você, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Agora o medo ele pode vir de várias fontes. Do pecado, por exemplo, como no caso de Adão e Eva, tiveram medo de Deus. Tiveram medo de Deus. Medo da criação que recebemos de nossos pais e que nos são transmitidos os medos deles. Traumas que sofremos ao longo da vida. Um assalto, um acidente, não é? Então pode vir da ignorância, pois normalmente tememos o desconhecido. A questão mais grave em relação ao medo são as suas consequências. Afinal, o medo não controlado, ele nos paralisa. O medo não controlado, ele nos paralisa. Ele anula a nossa fé. Ele destrói o nosso potencial de realização. Ele destrói o nosso potencial de realização. Ele nos impede de fazer a obra e a vontade de Deus. O medo, ele não está interessado, pastor Anier, nos nossos bens, naquilo que nós temos, no nosso carro, na nossa casa, né? Não. A função do medo é tirar o que? A nossa paz. Esta é a função do medo. Tirar o nosso sossego, tirar a nossa paz. É essa a função do medo. É por isso que o inimigo, Satanás, ele sempre usa esta arma, essa ferramenta do medo. Ele impõe medo, né? Ele ameaça com a intenção de paralisar a caminhada, a marcha, a construção. Neemias enfrentou isso.
E vários homens da Bíblia enfrentaram isso. Davi enfrentou isso. Gigante Golias apavorando o exército de Israel, impondo medo no grito, na afronta, no terror, nas ameaças. Davi chegou e falou: não, isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Esse camarada não vai colocar mais medo, não vai fazer mais isso, não vai ficar aprontando mais isso não. Porque ele vem contra mim com ameaça, ele vem contra mim com varapaus, com ameaça, com gritaria, mas eu vou enfrentar ele no nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus a nós nesta noite. Que nós possamos fortalecer, aquecer a nossa esperança, aquecer o dom que eu e você temos. E isso é uma atitude nossa. Quando nós falamos sobre aquecer, despertar o dom que há em nós, é um ato nosso. É um ato nosso, porque muitas vezes nós nos esquecemos, nos fraquejamos e deixamos de princípios, né? Vamos orando menos, vamos lendo menos a Bíblia, vamos nos interessando menos pelas coisas de Deus, né? Vamos nos deixando dominar por uma letargia, e uma inanição espiritual vai nos tomando conta. Mas nós vamos fortalecendo na graça do Senhor. E uma das maneiras de a gente soprar, né, despertar esse dom, é na oração. É na oração. É na oração. É na leitura da palavra. É de você não abrir mão de Deus. Está difícil, está complicado, está passando luta, está passando dificuldade, mas você não se afasta de Deus, porque com Deus você é maioria. Com Deus você é maioria. Com Deus você é maioria. Gideão, com apenas 300 homens, venceu 135 mil. Deus mostrou para Gideão: Gideão, é a minha destra poderosa que estabelece a vitória na sua vida. Tinha 32 mil, foi passando, foi diminuindo, e Deus fala: olha, diz para esse pessoal aí, quem não tem coragem, quem tiver com um pouquinho de medo, pode pegar descendo, mas quem tiver com você, corajoso, pode ficar, porque a vitória vai ser grande em nome do Senhor Jesus. Nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias de afronta, de muito medo, de muito pavor, Deus quer fortalecer, quer reavivar em nós o dom e nos dar coragem. Repita comigo: coragem. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: coragem, meu irmão. Deus vai te encher de coragem. Deus vai encher de coragem. Coragem, coragem. Coragem, coragem. Senhor, derrama coragem. Há uma unção de coragem aqui nesta noite. Senhor, derrama uma coragem no coração do teu filho. Derrama uma coragem, Senhor, sobrenatural no coração desta mulher, no coração deste moço, no coração desta moça. Pai, derrama nesta hora, Senhor, de quem está me ouvindo pela Rádio Paz FM, quem está me assistindo agora, está desanimado, receba pela autoridade do Espírito Santo, da palavra anunciada nesta noite, coragem, coragem. Eu não vou gritar, eu não vou falar alto, mas vou falar baixinho. Receba coragem em nome do Senhor Jesus. Coragem para você vencer, para você levantar amanhã, para você lutar com as coisas que você tem que lutar. Deus vai te dar direcionamentos, coragem, e na sua coragem você vai receber revelações de Deus. Deus vai te dar direcionamentos, você vai ouvir a voz de Deus. Ele vai estar à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda. A mão poderosa de Deus vai estar com você, e é com coragem. Deus trabalha na coragem. Deus trabalha na coragem. É por isso que a palavra de Deus diz que na fraqueza tiraram o que?
força, é na fraqueza, você não está bem, você está todo arrebentado, corroído na fraqueza, mas na fraqueza Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. Levante a sua mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aranan chore canaço de guerrane andaraba chore meias. Hanamashuri andalabasa. Ganamandu guerrachei. Nogamandu que é xenebia hasune. Neganacho ni que biofaz. Namando que racelia. Nerekanaba shuri andahas. Sirikemahas. Daras. Haras. Harabash. Quantos podem levantar a mão e glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Vamos aplaudir a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Estamos numa guerra espiritual, numa luta na família, financeira, numa batalha pela vida. Nós temos que ter esse espírito de coragem. Espírito de coragem. Aleluia. Davi disse a seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te. Diz Salomão: esforça-te, tenha coragem. Coragem. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Sejam fortes. Espírito de amor. O que deve nortear o nosso caráter, a nossa vida, é o amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós. E Paulo vai dizendo a Timóteo também: olha, Timóteo, Deus nos deu o espírito de moderação, espírito de equilíbrio. Deus não quer ver um crente destemperado, não. Deus quer ver um crente equilibrado, temperado, centrado, no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Tem gente que fica destemperado, desequilibrado. Ele ou é 8 ou 80. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, nesta luta, neste vale, Deus vai te dar equilíbrio para você caminhar. Deus vai te dar equilíbrio para você passar por este vale. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus vai te dar equilíbrio. Equilíbrio. Discernimento das coisas. O homem equilibrado, a mulher equilibrada, ela consegue refletir o caráter de Deus, consegue refletir as coisas espirituais, consegue refletir sobre a vontade de Deus, consegue ter discernimento daquilo que é de Deus. Discernimento. Deus vai nos dar discernimento. Deus vai dar a você, vai dar a mim, a todos nós, discernimento, para você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Eu vou entrar aqui, é de Deus. Não, isso aqui não é de Deus. Deus vai te dar. Deus não vai te deixar você enganado. Todo espírito de engano, toda pedra de tropeço, todo mal, toda palavra malfazeja, toda situação, Deus vai te revelar. Fala assim: não, não é assim não. Essa não é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer nos
mostrar e nos amparar no meio desta escuridão. No meio da escuridão. E eu quero encerrar lendo aqui um texto que eu já li na Rádio Paz FM, que fala que nós, e que nos motiva a confiarmos em Deus. E saber que Deus, Ele está interessado na nossa saúde física e também na nossa saúde emocional. Ele quer sarar a nossa alma, mas também quer sarar o nosso corpo todo, a nossa mente, as nossas emoções. Precisamos estar centrados, equilibrados na palavra. E nesses dias de escuridão, em que o medo tem afrontado, se aproximado de muitas pessoas. Eu vi essa semana um vídeo em que uma mãe levou uma criança para o hospital e ela teve algumas convulsões, e quando chegou lá, queriam internar a menina, os médicos e tudo, e já disseram que era Covid, e aquela coisa toda, e interna, não interna, e a mãe, não vai internar, não é Covid, não é Covid, e os outros médicos lá disseram, não, é Covid, precisa internar, que ela está passando mal, é Covid. E aí veio um médico mais experiente, um médico mais idoso, mais experiente, chegou lá e falou assim, olha, pode liberar essa moça, ela não está com Covid, ela está tendo aí essas convulsões, mas é de pânico, pastor Eurípides, ela está com pânico. Essas reações são de pânico. Vocês não estão vendo que isso aí é pânico? Não tem nada a ver com Covid? Passou um medicamento para a moça e ela foi embora para casa. Pânico, medo, longa noite, que apavora, que assombra. E nesse texto de Rommel, ele diz, mesmo quando está escuro, e ele conta que um homem forte que estava enfrentando um inimigo muito mais forte, porque a sua jovem esposa ficou gravemente enferma e faleceu. Sebastião, você pode me ajudar aqui no Benedito, me ajudar aqui no teclado, nessa reflexão? Não é a idade, viu, Benedito? Fica tranquilo. Ele era um homem forte que estava enfrentando um inimigo muito mais forte. Sua jovem esposa ficou gravemente enferma e faleceu, deixando aquele homenzarrão sozinho. E uma filha pequena, uma menina de olhos grandes, loira, que ainda não havia completado 5 anos. A cerimônia fúnebre na pequena capela da cidade foi simples e carregada de dor. Após o sepultamento no pequeno cemitério, os vizinhos do homem reuniram-se ao redor dele. Por favor, venha com a sua filha passar alguns dias conosco, disse alguém. Vocês não devem voltar para casa ainda. Vai ser muito difícil para vocês. E aquele homem disse, obrigado, obrigado, meus amigos. Obrigado pela oferta generosa. Mas nós precisamos voltar para casa. Eu e a minha filha precisamos enfrentar esta dor. Assim, aquele homenzarrão e a menina voltaram para casa, que agora parecia vazia e sem vida. O pai colocou a menina na cama da filha em seu quarto
para que eles pudessem passar juntos a escuridão da primeira noite. Os minutos passavam lentamente e a menina estava tendo grande dificuldade para dormir, a mesma do seu pai. O que pode afligir mais o coração de um pai do que ver uma criança soluçando de saudades da mãe que nunca mais voltar? A menina continuou a chorar noite adentro. O homem esticou o braço para tentar consolá-la da melhor maneira possível. Após alguns instantes, a menina conseguiu parar de chorar, mas apenas por dó do pai. Pensando que a filha já estava dormindo, o pai olha para cima e ora. Com voz entrecortada ele diz: eu confio em ti, ó Pai, mas a noite está escura demais. Ao ouvir a oração do pai, a menina começou a chorar novamente. E o pai disse: mas minha filha, eu pensei que você estivesse dormindo. E ela disse: papai, eu tentei. Eu estava triste por você. Eu tentei de verdade, mas eu não consegui dormir, papai. Você já viu uma noite tão escura assim? Por que, papai? Eu não posso ver você. Está escuro demais. Em seguida, por entre as lágrimas, a menina disse baixinho: mas você me ama mesmo quando está escuro, né, pai? Você me ama mesmo quando eu não posso enxergar você, né, pai? E como resposta, aquele homem pegou a filha da cama com as suas mãos enormes, colocou-a do encontro do peito, segurou-a carinhosamente até ela dormir e pegar no sono. E quando a filha dormiu, se aquietou, aquele homem voltou a orar, a falar com Deus. E ele assumiu para si o choro da filha e transferiu aquele choro para Deus. E ele disse: pai, a noite está escura demais. Não posso te enxergar, mas tu me amas. Mesmo quando está escuro e eu não posso te enxergar, eu sei que o Senhor está comigo. E naquelas horas tão tenebrosas, o Senhor tocou naquele homem, lhe dando novas forças para prosseguir. E ele sabia que Deus, pastor Enoque, estaria com ele, mesmo estando no escuro. Você pode colocar-se de pé. Meu irmão, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco, Deus está com a igreja. Mesmo na noite escura, mesmo estando no escuro, Deus está conosco. Deus está conosco. Você não vê, talvez você esteja pensando que você está sozinho, mas Deus está presente conosco. Em momentos que Ele até pega-nos no colo e nos afaga no seu peito, Deus está conosco. Esta é uma noite de você renovar a sua fé, renovar a sua esperança em Deus, renovar a sua confiança no Senhor, avivar o dom de Deus que está em você, encher-se de coragem nesta noite, de ânimo. E talvez você esteja como Timóteo, enfrentando dilemas, problemas e situações, mas esta palavra do apóstolo Paulo, ela é viva e eficaz, e ela é presente aqui nesta noite. E receba esta palavra nesta noite, esta carta do apóstolo Paulo, como se fosse para você, porque nesta tarde, meditando nesta palavra, é como se ele estivesse falando comigo, dizendo: Eliseu, reaviva a tua fé. Você chegou até aqui, não pare.
Essa semana eu falei para minha esposa, falei para ela: meu bem, estou com vontade de ficar num lugar, de entrar num quarto e ficar ali por uns 10 dias, sozinho, não ouvir nada, nenhuma música, nem nada. E ao meditar nesta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: Eliseu, eu estou com você. Se você estiver perto da sua esposa, pegue na mão dela, do seu filho. Se você tiver alguém de casa, faça isso. Nesta unidade, você vai estar dizendo e demonstrando: nós não estamos sós, Deus está conosco. Pastor Lincoln, Deus está com você. Pastor Carley, a noite é grande, está escura, mas Ele está com você, queridão. Deus está com você, Deus está com você. Pastor Hilton Bernardes, Deus está com você, querido. Deus está com você nesta noite escura, Deus está com você. Pastor Rezende, querido, Deus está com você nesta noite escura, com a sua família. Pastor João Roberto, Deus está com você, Deus está com você, Deus está conosco, Deus está conosco. Pai querido, nós te louvamos nesta hora, nós te agradecemos, nós tributamos a ti louvor, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Senhor, e esta palavra do apóstolo Paulo, Senhor, a Timóteo, ela reverbera no meu coração nesta noite, no coração da tua igreja, nos animando, nos fortalecendo, nos animando, Senhor, a prosseguir um pouco mais, a reavivar o dom que há em nós, Senhor, a não deixarmos dominar, Senhor, pela situação, pelas circunstâncias, pelos momentos, pela escuridão da noite, mas, Senhor, que saiamos daqui renovados, animados pela Tua graça, Senhor, fortalecidos do Espírito Santo, Senhor, que a Tua mão esteja segurando na nossa, Senhor, ao sairmos daqui, que sentamos, meu Pai, a Tua presença do Teu Espírito Santo, renovando a nossa fé. Aquece, aquece, meu Pai, aquece o fogo, aquece a chama, 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 aquece a chama. Faça, Senhor, aumentar um pouquinho mais o nível do calor, o nível do calor. Senhor, esse coração não vai ser dominado pelo frio, pelo momento, mas, Senhor, aquece, Senhor, a temperatura, Senhor, do Teu amor, da presença do Teu do Teu Espírito Santo nos nossos corações, para que possamos prosseguir, Senhor, e que essa escuridão não nos paralise, Senhor, não nos mobilize, não nos faça, Senhor, prosseguir, mas, Senhor, que a Tua graça, que a Tua glória, que o Teu poder nos dê mobilidade. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia.